Você fez uma biópsia de próstata e o resultado veio adenocarcinoma. Tecnicamente, esse é o nome do câncer de próstata. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho para vocês, de forma resumida, alguns cenários, porque o câncer de próstata é uma doença complexa, mas a gente vai falar para vocês de forma resumida de 3 possíveis cenários da doença localizada. Eu me chamo Paulo Maron, sou urologista do IURO e estou aqui com meu amigo Dr. José Vettorazzo, também urologista do IURO. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico positivo na biópsia, a gente precisa classificar a doença. Por que isso? Porque a doença pode se comportar de variadas maneiras, né? E nesse vídeo, então, a gente vai pontuar 3 momentos, 3 situações e 3 riscos de doenças diferentes em que a gente toma condutas também diferentes. Para começar, a gente vai dividir, então, em 3 principais grupos. O grupo de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco. Risco da doença se alastrar, se espalhar pelo corpo. Então, Zé, você podia explicar um pouquinho mais detalhadamente desses principais grupos que a gente dividiu? Paulo, sempre que a gente vê o resultado de uma biópsia de próstata, que vem com a informação de que tem um câncer de próstata, né, a gente sabe que dentro desse mundo do câncer de próstata você pode ter vários subtipos de perfis da doença. Uma doença que é mais agressiva, outra doença que está num estágio muito inicial, que em teoria tem uma velocidade de progressão que a gente sabe que vai ser mais lenta. Então a gente leva em consideração todos esses dados para pensar quais as melhores estratégias de tratamento para o nosso paciente. O resultado de uma biópsia geralmente vem escrito, então, adenocarcinoma usual da próstata, aí vem uma escala que a gente usa para se comunicar com os patologistas, para entender a agressividade daquele tumor, que é a escala de Gleason, e aí esse Gleason pode ser 6, 7, 8, 9 ou 10. E dentro do que você comentou, o Gleason 6, em geral, ele é considerado como baixo risco, o Gleason 7 seria o risco intermediário e o Gleason 8, 9 ou 10 são os subtipos de doença que a gente considera de alto risco. E como você disse, alto risco da doença evoluir, da doença progredir, dela se espalhar para outras áreas do corpo. Então a gente sempre analisa esses dados junto com o PSA, que provavelmente estava alterado, que é um dos motivos mais frequentes de levar um paciente a uma biópsia, e aí você soma você avalia o PSA desse paciente, o score da doença na biópsia, para você então dar o próximo passo. Uma vez que a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, a gente precisa entender se essa doença está localizada somente na próstata ou se ela se espalhou para outras regiões. E aí, por exemplo, num Gleason 6, que é uma doença de baixo risco, inicial, muito provavelmente essa doença está localizada somente na próstata. A gente faz uma avaliação, entende através de outros exames que o problema é somente na próstata, para a gente pensar nas estratégias de tratamento. E aí eu acho que você pode comentar talvez a mais usada hoje em dia, que a gente recomenda aí para quase que todos os pacientes Gleason 6, e tem alguns critérios específicos, que é a vigilância ativa. Então hoje, grande parte dos pacientes que chega com o diagnóstico de câncer de próstata, se ele tem um Gleason 6, que é o estágio mais inicial do câncer de próstata, a gente avalia também outros pontos para recomendar, de repente, somente um acompanhamento desse problema e não a cirurgia ou radioterapia. Então comenta um pouquinho mais sobre a doença de baixo risco e a vigilância ativa. Bom, então, como a gente comentou que seriam 3 grupos, eu vou considerar esse como o grupo número 1, né? O grupo número 1 é aquele que tem a doença de baixo risco, baixo volume. Então, é aquele paciente que tem um PSA baixo, tem um Gleason 6, né? Ou então o ESUP 1. Então, é aquele paciente relativamente jovem, 50, 60 anos, que veio com esse diagnóstico para a gente. A principal forma hoje de encarar o tratamento para esses pacientes é chamado de vigilância ativa. A vigilância ativa é um tipo de acompanhamento ativo, né, para esses pacientes que têm uma doença de baixo volume, em que a gente apenas acompanha esse paciente muito de perto, evitando agora realizar um tratamento, não porque o tratamento é ruim, mas que ele pode ter os potenciais efeitos colaterais, e a gente sabe que é seguro acompanhar esses pacientes e a doença não vai evoluir, uma vez que a gente está acompanhando com segurança, realizando novos exames como PSA, exame de toque, novas biópsias, novas ressonâncias, e a gente consegue ter certeza que essa doença está, com segurança, ela está ainda localizada e na mesma situação do diagnóstico. Então, existe um protocolo mundialmente conhecido, onde os homens podem ser acompanhados periodicamente, né? Na maior parte das vezes, a gente faz acompanhamento periódico de 6 meses a 1 ano, né? O homem passa com a gente, faz um PSA, um exame de toque, repete ressonâncias, faz novas biópsias e a gente vai seguindo dessa maneira, né? A gente sabe que alguns pacientes com doença nessa fase, né, desse grupo 1, vão precisar de tratamento cirúrgico.
principalmente em duas situações. Se a doença é muito extensa na próstata, então por mais que você tenha o nível 1, às vezes a doença é muito extensa, tem vários pontos da próstata que tem o câncer. Então nesses casos é mais seguro a gente partir para o tratamento nesse momento, né? E através desse acompanhamento que o Paulo comentou, a gente vai avaliando o PSA, fazendo toque retal, fazendo exame de ressonância, às vezes repetindo a biópsia. Quando a gente detecta que houve alteração em algum desses exames, por exemplo, de um mês para o outro, no nosso acompanhamento, o PSA subiu bastante ou a biópsia mudou o padrão, mostrou que a doença avançou, aí a gente tem que interromper esse tipo de acompanhamento. E outro detalhe que é importante é que o paciente tem que estar ciente que ele precisa fazer o acompanhamento, que não é para ele sumir e não voltar com os nossos exames, e ele tem que estar confortável com essa decisão de saber que ele tem um problema, que é uma doença, que embora seja inicial e tenha uma chance baixa de progressão, é uma doença que ele tem, que precisa acompanhar e que possivelmente vai ter que fazer alguma intervenção no futuro. Tem muitos pacientes que não se sentem confortáveis com isso e já em um primeiro momento falam, ó, não gostei, eu quero resolver esse problema. Também é uma outra opção, né? Então a gente tem dentro desse grupo de baixo risco, que é o Gleason 6, o estágio mais inicial, em poucos fragmentos da próstata, num percentual pequeno de comprometimento de cada fragmento, a gente tem essa possibilidade do acompanhamento vigiado, vigilância ativa, active surveillance, tem alguns nomes aí para esse tipo de protocolo. E em seguida vem o grupo 2, o grupo de risco intermediário, que é o adenocarcinoma Gleason 7, o 3+4 ou 4+3, e aí na classificação mais nova, ISUP2, ISUP3. Então, Paulo, e aí? O que a gente faz com esses casos? Aqui a gente já está falando de uma situação um pouco diferente, né? É bom relembrar, o câncer de próstata, como qualquer câncer, é uma doença evolutiva. Se a gente deixar o câncer evoluir, ele vai evoluir para a doença metastática, a doença avançada. A gente sabe que essas doenças iniciais, como esse pessoal do grupo 1, a gente pode ter ali um monitoramento ativo e acompanhar por muito tempo. Mas a gente sabe que chega uma hora que a doença evoluiu, se eu continuar só acompanhando, ela vai se alastrar. Então, nesse grupo 2, é exatamente isso, é uma doença que já não dá mais para eu acompanhar, né? Ela precisa de tratamento, porque se eu deixar ela sem fazer nenhum tipo de tratamento nesse momento, ela vai evoluir. Então, esse é o paciente que a gente recebe muito comumente no consultório e é onde a gente indica o tratamento primário, né? Hoje a gente sabe que os tratamentos mais reconhecidos são a cirurgia, que é o tratamento mais comum do urologista, e a radioterapia, né? Nós urologistas fazemos a cirurgia, hoje cada vez mais utilizamos o recurso da cirurgia robótica, trazendo bastantes resultados positivos do ponto de vista oncológicos e funcionais, assim como a tecnologia da radioterapia que melhorou muito, né, Zé? Sim. Então, eu acho que essas são as duas grandes formas, né? Eu acho que esse grupo é o que vai chegar para a gente já com o benefício de realizar um tratamento primário, né? O que você acha sobre isso? O grupo 7, o grupo 2, desculpa, que é o Gleason 7, você pode até encontrar algum protocolo de vigilância ativa, tem alguns países que são um pouco mais permissivos e mesmo assim, em alguns cenários do Gleason 7 eles fazem acompanhamento, mas na nossa prática diária a gente tende a indicar algum tratamento curativo e dentre as opções de tratamento curativo para curar o paciente com câncer de próstata, a gente tem, como o Paulo comentou, a cirurgia, que hoje felizmente na maioria das vezes a gente consegue oferecer a cirurgia robótica para os nossos pacientes ou indicar também a radioterapia. Cada método aí tem suas vantagens e desvantagens. Então, uma vez que o paciente chega com uma biópsia mostrando a presença do câncer de próstata, que é desse nível adenocarcinoma Gleason 7, a gente faz alguns exames complementares para confirmar que o problema é somente na próstata, que não há células em outras áreas do corpo, e aí a gente indica então o tratamento, uma das opções de tratamento, ou a cirurgia ou a radioterapia, porque a gente tem intenção de curar esses pacientes e a gente consegue curá-los grande parte das vezes quando a doença é em estágio inicial, detectada de forma precoce. Uma consideração, Zé, nesses casos, né, a gente acho que tem que expor também, o paciente que está no grupo 1, né, que a gente comentou agora há pouco, e tem necessidade de tratamento já ativo, ou a cirurgia ou a radioterapia, normalmente a gente não precisa de mais nenhum exame, simplesmente a gente vai para o tratamento e ponto. Nesse paciente já do grupo 2, né, é sempre válido a gente fazer o tal do estadiamento. O estadiamento é você estudar, como você comentou, o que está acontecendo no organismo, porque esse paciente já tem um risco um pouco maior, embora pequeno ainda, de a doença ter se espalhado pelo corpo, né? E é por isso que vocês vão ouvir muito nesse paciente a necessidade de realizar exames como, por exemplo, cintilografia dos ossos e uma tomografia ou uma ressonância completa do corpo. Porque esses pacientes têm risco baixo, mas tem a possibilidade de ter a doença avançada. Exato. E às vezes a gente se surpreende
são muitas variáveis, na verdade, né? A gente tenta resumir aqui, mas o valor de PSA interfere, muitas vezes a qualidade da biópsia interfere, se foi orientado ou não por ressonância, para tentar ser um pouco mais específico. Então, tem muitos detalhes que a gente tem que avaliar nesse momento de tomada de decisão em relação a um paciente em especial. Então, a gente já comentou sobre o grupo 1, que são os pacientes de baixo risco, o Gleason 6, o grupo 2 de pacientes, que são os pacientes do risco intermediário, o Gleason 7, e aí vem o grupo 3, o último grupo dos pacientes, onde a gente tem a doença mais avançada, aquela doença que a gente chama de alto risco, que são os pacientes que têm um resultado de biópsia com Gleason 8, Gleason 9 ou Gleason 10. Em geral, esses pacientes já têm um PSA mais elevado, tem um percentual importante deles que já tem alteração no toque retal, muitas vezes a ressonância já tem ali alguns achados mais importantes. Então, esse grupo em especial, a gente sabe que tem uma chance maior de que a doença se espalhe, que tenha uma evolução mais rápida e por isso a gente considera, de maneira resumida, aí como alto risco. Esses pacientes, Paulo, a gente faz para todos eles a avaliação para entender se a doença está espalhada ou não, porque eles têm uma chance maior da doença já ter saído da próstata e ido para outras áreas. Como é que a gente pode fazer isso? Quais exames que a gente usa hoje em dia? Só um detalhe, né? Felizmente esse é um número menor da porcentagem de pacientes com câncer de próstata, né? A maioria dos pacientes tem doenças iniciais e de baixo volume, doenças de baixo risco na maioria das vezes, né? Esse paciente que tem essa doença de alto risco, ele é um paciente que a gente precisa olhar muito de perto e não pode protelar tanto o tratamento, porque a doença desse paciente ela é agressiva, né? Então, a gente tem que estudar, mais uma vez, a doença como um todo no organismo. A gente pode começar com a cintilografia, pode fazer tomografias, ressonâncias e cada vez mais a gente tem trazido o conceito do PET scan. É nesse paciente que o PET de PSMA, um exame hoje muito conhecido na nossa prática, tem ganhado espaço, né? Então, para esse paciente, o PET scan pode ser um bom artifício aí para a gente investigar a doença ainda antes da cirurgia. Isso, hoje, sempre que possível, a gente tenta fazer um PET antes da cirurgia para entender com uma qualidade melhor. O PET é um exame, é como se fosse uma tomografia melhorada, que ele é capaz de detectar pequenas células ali que outros exames muitas vezes não conseguem identificar. Com isso, então, a gente entende se a doença está localizada ou não. Se a doença estiver limitada à próstata, mesmo com esse risco mais alto, né, com essa característica mais agressiva, a gente segue então para a sugestão de tratamento, para a indicação de ou cirurgia ou radioterapia. Lembrando que é um paciente que muitas vezes ele vai para a cirurgia e a gente conversa muito bem com esses pacientes para explicar que possivelmente ele vai precisar complementar o tratamento, né? A gente chama isso de multimodal, fazer mais de uma modalidade de tratamento. Então, muitas vezes a cirurgia é um evento inicial do tratamento desse paciente, que depois de um tempo esse paciente vai mostrar sinais de que pode haver algum outro foco de doença, a gente precisa complementar isso com radioterapia, por exemplo. Então, como é que a gente conduz isso na prática, Paulo? A gente faz a cirurgia, como é que a gente organiza essas etapas, assim, depois de ter tido uma boa conversa com o paciente e mostrar os riscos que existem? Perfeito. Então, o paciente de nível 1, basicamente a gente acompanha, se precisar opera e mais nada. A maioria das vezes é assim. O grupo 2, a gente opera e também só acompanha. O grupo 3, a gente precisa fazer o tratamento do primário, que é o cirurgia ou rádio, e então, muitas vezes, complementar o tratamento, como você comentou. E por quê? Porque agora a nossa tolerância é menor. Quando eu opero um paciente do câncer de próstata, nossa expectativa é que tenha um PSA que vá zerar completamente do organismo, né? E a minha tolerância com uma elevação nova desse PSA, né, quer dizer que a doença está voltando. E aí eu vou precisar complementar com radioterapia, por exemplo. Existem detalhes, se a doença era muito agressiva no anátomo patológico, eu tirei a próstata, fui para análise microscópica, o patologista me fala, olha, tem uma doença extensa, agressiva na sua próstata. Eu posso já indicar de início uma radioterapia complementar, né, porque muitas vezes a doença pode estar se espalhando aos pouquinhos se a gente ver macroscopicamente, ou seja, visualmente na hora da cirurgia, não era possível identificar isso. Então, às vezes, a gente faz um tratamento complementar com radioterapia. Uma coisa importante, né, Zé? A gente não utiliza quimioterapia nas fases iniciais de câncer de próstata, né? A gente usa o bloqueio de hormônio, muitas vezes, associado à radioterapia, que não é uma quimioterapia. Então, é um tratamento que vai ajudar, vai somar a radioterapia fazer um melhor efeito na região. Então não é uma quimioterapia. A quimioterapia a gente reserva para pacientes com doenças avançadas e em fases mais tardias da doença.
Isso, então acho que a ideia é tentar setorizar assim de maneira resumida, né, os 3 possíveis cenários para os pacientes diagnosticados com câncer de próstata. O paciente que tem uma doença então inicial, de baixo risco, como você disse, às vezes acompanhamento ou uma cirurgia tende a ser já o tratamento definitivo. O segundo grupo de paciente de doença intermediária, né, de risco intermediário, em geral é um paciente que vai também para cirurgia ou radioterapia e tende a não precisar complementar logo em seguida com radioterapia, se for o caso da cirurgia. E o terceiro grupo, que é a doença de alto risco, que são os pacientes mais complexos, onde a gente pode ter aí uma série de possibilidades de doença que se espalhou para alguma outra região do corpo, ou a gente tem sinal de que tem foco de doença, mas você não consegue ver aonde. Então, são várias etapas que a gente tem que avaliar, várias possíveis evoluções para definir quais as melhores estratégias, mas acho que o grupo de alto risco tem que ter essa conversa importante com o paciente, explicando que ele pode precisar complementar o tratamento, que muitas vezes só a cirurgia não é a solução, precisaria complementar com radioterapia e vice-versa. Então acho que a ideia era tentar resumir mais ou menos esses aspectos das tomadas de decisões dos pacientes com câncer de próstata, Paulo. Acho que a gente deixou bem clara essa mensagem, né, Zé? É claro que cada paciente tem sua individualidade, né? Seu caso cada um tem seu caso particular, mas como a intenção era falar de forma resumida as possibilidades, eu acho que o recado foi dado, né? Isso, e muito importante, né? Independente de qual cenário a gente está comentando, acho que o diagnóstico precoce é fundamental. Então, buscar o urologista, fazer exame de PSA, fazer exame de toque retal, estar atento aí a possíveis alterações para identificar quando presente um câncer de próstata localizado em fase inicial, para a gente conseguir ter essas conversas sobre tratamentos curativos. Porque se você faz acompanhamento, essa é a única forma de você poder mudar alguma coisa. Porque se a agressividade de doença de cada um é própria, né? Não depende de você se a sua doença vai ser de um estágio de alto risco ou de baixo risco, mas depende de você ir precocemente no seu médico e identificar conforme os protocolos. Bom, acho que era isso que a gente queria falar nesse vídeo. Continue nos acompanhando aqui nos nossos canais, nas redes sociais. Tem muitos conteúdos a respeito do câncer de próstata, problemas de próstata, problemas urológicos de modo geral. E nosso grupo está aqui para poder ajudar vocês no que pudermos. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Até mais.